Olá, tudo bem? O meu nome é Tatiana, eu sou professora de matemática e nós estamos aqui para dar continuidade aos conteúdos do 8º ano. Vamos lá? Então, hoje nós vamos falar e continuar sobre monômios ou termo algébrico. Monômio, o que é um monômio? É um produto de números, todos ou em partes, sobre representação literal, ou seja, as variáveis. Então, exemplo, 7x é um monômio, menos 5a, m, xy e etc. Então, são todos aqueles números com uma parte literal, qualquer, né? São infinitos. Vamos dar mais alguns exemplos. Olha lá, geralmente o monômio ele é formado por duas partes. Um número, que é chamado de coeficiente, olha o desenho aqui embaixo, então eu tenho um número, e uma variável ou uma multiplicação de variáveis, considerando inclusive seus exemplos, chamada de parte literal. Então, observe, o monômio ele é formado por uma letra e um número ou apenas um número. Então, vamos mais a profundo. Olha lá, outro exemplo, eu tenho menos 10 ao cubo b. Quem que é o meu coeficiente? O menos 10, é sempre aquele número junto com o seu sinal. Quem que é a parte literal? A ao cubo vezes b. Então, eu tenho aqui um exemplo de um monômio. Outro exemplo de um monômio, menos 18. Ele é um coeficiente, mas ele não tem parte literal. Então, são especificidades, são exemplos que nós temos que prestar atenção para dar continuidade a outros conteúdos que virão pela frente. Certo? Vamos continuar? Grau de um monômio. Como é que eu vejo o grau de um monômio? Para um monômio com coeficientes não nulos, ou seja, que não são, que não tem um denominador com zero, que não tem uma raiz quadrada com zero, lembra que nós vimos na aula passada? Temos que o seu grau se dará através da soma entre os expoentes da parte literal. Prestem bem atenção, mas isso é para o monômio. Então, um exemplo aqui, 1/2 de x ao quadrado, y ao cubo, z na quarta. Isso aqui é um monômio, estão todos juntos. Esse é um monômio de que qual grau? Veja, eu vou pegar aqui todos os expoentes que estão em cima das letras, em cima da parte literal que está acompanhando o monômio e vou somar. Então, 2 mais 3, 5, mais 4, 9. Então, é um monômio de 9º grau. Vamos prestar bastante atenção aqui, porque quando eu estou falando de monômio, eu tenho que tomar muito cuidado com a questão do coeficiente que está sendo acompanhado com o seu sinal. Eu tenho que tomar cuidado se eu tenho uma letra ou não, o grau que está acompanhando essa letra. Então, existem diferenças as quais a gente vai trabalhando aos poucos para poder assimilar. Vamos continuar? Olha lá, semelhança entre monômios. Dois ou mais monômios são semelhantes quando suas partes literais são iguais. Então, aqui não tem muita dificuldade. Se eu tenho um monômio com duas letras iguais, ou seja, além das letras, os seus graus também podem ser iguais, devem ser iguais, então eles são semelhantes. Por exemplo, 3xy e 2 sobre 5xy. Eles são semelhantes, pois possuem a mesma parte literal, xy. Então, são semelhantes porque possuem a mesma letra. Vamos continuar? Quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, eles são denominados de monômios semelhantes ou termos semelhantes. Então, se eu tenho dois ou mais monômios com a mesma parte literal, eu não posso esquecer que quando eles têm a mesma letra, eles são semelhantes ou possuem termos semelhantes. Mas vamos continuar mais um pouquinho. Olha lá. Primeiro desafio. Entre os monômios apresentados, identifique aqueles que são semelhantes a 5ax². Eu vou dar um tempo para vocês resolverem, mas antes preste bem atenção no que eu falei nos slides anteriores. Para eles serem semelhantes, os monômios precisam ter o quê?
as letras iguais. Não só as letras, seu grau também. Vamos então continuar? Eu vou dar um tempo e vocês já vão fazer.
Então, se vocês olharam o resultado e vocês olharam a apresentação anterior, vocês sabem que monômios são o quê? Aqueles que possuem as letras iguais. Então, muito cuidado, porque pode ter alguma pegadinha aqui no exercício. Se eu olhar direto aqui, eu falaria para vocês que o correto seria o 5ax². Eu falaria que eu teria outro aqui, 0,7ax². Mas eu quero quem? Eu quero quem tem o ax². O primeiro eu não tenho, o segundo eu não tenho, o terceiro eu tenho. No quarto termo aqui eu não tenho, no outro eu também não tenho, mas ele é parecido, vejam. Eu estou aqui comparando com o primeiro, mas ele não é o ax², e sim a² de x. E o último, a² de x². E qual foi a resposta? 0,7ax². Vejam, se eu tirar o número tanto de um como do outro, eu vou verificar que as letras são iguais. Ax², ax². Então, eles são monômios semelhantes. Vamos continuar? Olha lá, outro desafio. Qual é o grau do monômio? Menos 15a², x na sexta e y. Eu vou dar um tempo para vocês recordarem e poderem resolver.
você recordou, para um monômio, como é que eu sei o grau dele? Eu vou pegar e somar todos os expoentes que estão em cima das letras que acompanham a parte numérica. Então, vamos ver. Qual é o grau do monômio menos 15a ao cubo x na sexta y? Se eu olhar só para as letras e somar o que eu tenho em cima delas, o que eu vou somar? 3 mais 6, 9. Mais o 1, que não aparece, mas está em cima do y, vai dar 10. Vamos ver? Qual que é o grau desse monômio? 10. Porque eu somei todos os expoentes que estavam em cima das letras do monômio. Então, muito cuidado, tá, gente? Monômio, nós somamos os valores, os expoentes que estão em cima das letras. Então, vamos sempre prestar atenção nisso. Monômio, eu tenho o quê? Parte numérica, ou só parte numérica e parte literal. Para saber o grau dele, o que eu faço? Eu somo o que está em cima das letras. Se não tem nada em cima de uma letra, é porque eu tenho expoente 1. Vamos continuar? Outro desafio, identifique os monômios semelhantes. Então, olha lá o que eu tenho aqui. 3 ao quadrado de x, mais 5bx ao cubo, menos 12 ao quadrado de x, menos 15b ao cubo, mais 4x. Eu quero os monômios semelhantes. Então, cuidado lá. Eu quero que vocês coloquem, agrupem, façam colorido. Quais vocês acham que são semelhantes? Para serem semelhantes, eles têm que ter o quê? As letras iguais, mas letras e o grau também igual. Eu vou dar um tempo para vocês resolverem.
você já observou e voltou aos exercícios anteriores, ao exemplo anterior, você já sabe quais são. Como que nós vamos fazer? Olha lá. Eu desenhei aqui com cores iguais para identificar os monômios semelhantes. Então, eu tenho 3a ao quadrado x. Aonde que eu tenho outro que seja a ao quadrado x? Aqui, ó, 12a ao quadrado x. Então, se as letras são iguais, junto com os seus expoentes, são monômios semelhantes. Qual outro? 5bx ao cubo e o menos 15bx ao cubo. Como eu estou falando de monômios semelhantes, o que eu vou fazer? Só olhar as letras com seus graus. Olha lá, o b e o x ao cubo, b e o x ao cubo. Como eu não tenho nenhum companheiro aqui para o 4x, eu vou deixar ele sozinho, certo? Vamos continuar? Olha lá. Depois dos monômios semelhantes, depois do grau dos monômios, o que nós vamos olhar agora? Nós vamos trabalhar com adição algébrica de monômios. Vamos ver? Em uma expressão algébrica, se todos os monômios ou termos são semelhantes, podemos tornar mais simples a expressão, adicionando algebricamente os coeficientes e mantendo a parte literal. Então, como nós já sabemos o que é coeficiente e quais são as partes literais, quais são as partes literais semelhantes, eu consigo fazer a adição. De que forma? Vamos olhar? Olha lá, adição algébrica de monômios. Vejam bem, essa operação também pode ser chamada de redução de termos semelhantes. Então, além de ser uma adição, eu posso chamar também de alguns livros, vocês podem encontrar como redução de termos semelhantes. Ou seja, eu vou pegar e vou agrupar os números, as letras que são iguais, que são semelhantes, e vou fazer a conta. No caso desse exercício, agora que nós vamos fazer, nós estamos trabalhando com a adição. Vamos lá? Primeiro exemplo da adição. Eu tenho 5ax menos 7ax, que vai dar quanto? Vejam, primeira coisa que eu preciso olhar, são semelhantes as letras? São semelhantes. Então, eu posso fazer a conta de mais ou a conta de menos. Como é que eu vou olhar? Olha aqui, ax e ax. Repete a letra e trabalha com a parte numeral. Olha aqui, mais 5 com menos 7, sinais diferentes, subtrai-se e permanece o sinal do número maior. Lembra a regrinha lá do sexto ano? Quanto que vai dar? 5 menos 7, menos 2. A resposta, menos 2ax. 9mn menos 15mn mais 6mn vai dar igual a quanto? O que eu vou olhar primeiro? Eu vou olhar se as letras são iguais. Se as letras forem iguais, eu posso trabalhar. Repete primeiro as letras e faz separado daí a parte numérica. Vamos olhar? 9 menos 15 mais 6. Eu não posso esquecer do que, gente? Eu não posso esquecer do sinal que acompanha a parte numérica. Então, 9 menos 15 mais 6 vai dar quanto? 0. Então, 9 menos 15, menos 6 com mais 6, 0 é a resposta. Só para a gente poder deixar bem confirmado isso. Adição e subtração de monômios, eu preciso olhar primeiro a parte literal. Se eles são iguais, eu faço o quê? Repete a parte literal. Vejo a parte numérica, somo ou subtraio e coloco a resposta. Não esqueçam do sinal. Vamos continuar? Outro desafio. Resolva a adição dos monômios semelhantes. Eu tenho 15y menos 4x mais 3x mais 12y e menos 20x. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar aqueles que são semelhantes e vou agrupá-los, vou deixar próximos. Lembra do primeiro exercício do quadradinho lá, que nós pintamos de vermelho e de azul? Então, façam isso. Destaquem quais são os semelhantes, para daí depois eu fazer a conta. Vamos lá? Eu vou dar um tempo para vocês.
se eu estou acompanhando bem devagar, e o que eu fiz? Peguei com lápis ou com caneta e destaquei aqueles que são semelhantes primeiro. Ou seja, eu vou pegar as que têm a mesma letra. Vou começar pelo 15Y. Quem que tem Y só? Ah, o 12. Então, eu vou fazer aqui um quadrado, um retângulo, uma circunferência e vou aproximá-los. Depois, eu vou pegar o menos 4x com outros que têm um x. Eu tenho mais 3x e o menos 20x. Se eu agrupá-los, o que vai acontecer? Olha lá, com o x, eu fazendo mais 3x com menos 20x, eu vou ter menos 21x. Mas se eu tenho 15y com mais 12y, eu vou ter o quê? O mais 27y. Essa vai ser a minha resposta. O que eu fiz aqui? Eu primeiro olhei quais são os termos semelhantes. O que são os termos semelhantes? São aqueles que possuem as letras com o mesmo expoente. Peguei, agrupei letras iguais com letras iguais. Daí depois eu trabalhei a parte numérica, não esquecendo o quê? O sinal. Vamos continuar? Outro desafio, resolva outra adição. É a mesma coisa, gente, só que aqui ele está um pouquinho mais enfeitado porque ele tem um pouquinho mais de expoente. Mas o que eu tenho? 24 ao quadrado y ao cubo, mais 6x ao quadrado, menos 12 ao quadrado w ao cubo e menos 6x. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqueles que têm as letras iguais. Primeiro, vou agrupar os monômios semelhantes. Vocês vão verificar, como na resposta anterior, que às vezes eu vou ter como se fossem duas respostas, mas isso é assim, o resultado do agrupamento, da adição, da subtração, dos monômios semelhantes, é bem assim. Nós vamos dar continuidade. Eu vou dar um tempo para vocês poderem resolver bem do jeitinho que nós fizemos. Um detalhe, façam como eu falei, procure identificar aqueles que são iguais. Faz um risquinho aqui, A ao quadrado e o W ao cubo. Qual outro que tem igual? O menos 12 ao quadrado, W ao cubo. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar próximos um do outro. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem de novo.
Se vocês fizeram do jeitinho que eu falei, pegaram primeiro as letras que são iguais, qual foi o resultado? Olha lá, 12 ao quadrado w ao cubo, porque eu peguei o 24 ao quadrado w ao cubo, subtraí de 12 ao quadrado w ao cubo, mais 6x ao quadrado menos 6x, que também não está, não é ao quadrado, não são semelhantes, então o que eu fiz? Só repetir. Quanto que deu? 12 ao quadrado w ao cubo mais 6x ao quadrado menos 6x. Cuidado com esses dois aqui, ó. Dá a impressão que a gente vai fazer mais com menos, zero. Mas eles não são semelhantes, né? Um tem x ao quadrado, o outro, o expoente é 1. Certo? Então, esse é o cuidado que nós temos que ter quando vamos trabalhar com os monômios semelhantes. Vamos continuar? Escreva o monômio que adicionado a menos 2x ao quadrado resulta em 5x ao quadrado. Então, cuidado, eu tenho que ter um monômio com a mesma letra. E eu estou adicionando. Se eu estou adicionando, eu estou fazendo o quê? Somando. Então, que monômio que eu vou adicionar ao menos 2x ao quadrado, que a resposta vai dar 5x ao quadrado? Cuide do monômio semelhante, cuide do grau do expoente ali, né? O grau do monômio. Vou dar um tempo e já resolvemos. Como é que ficou? Esse aqui eu vou fazer no quadro com vocês. Que monômio adicionado a menos 2x ao quadrado vai resultar em 5x ao quadrado? Vamos ver? Olha lá. Menos
2x ao quadrado. Eu quero saber qual monômio que eu vou colocar aqui somando vai ser igual a 5x ao quadrado. Primeira coisa, o que eu tenho que olhar? A minha letra. Então, eu sei que aqui eu tenho que ter o quê? X ao quadrado. Que número que somando com menos 2 vai dar 5? Ou, se eu pegar esse menos 2, colocar para o lado de lá e mudar o sinal, vai dar quanto? 5 mais 2, 7x ao quadrado. Então, a resposta vai ser 7x ao quadrado. Então, olhem, monômio, a letra é igual, a parte literal é igual. Somando ou adicionando a menos 2x ao quadrado, eu vou ter 5x ao quadrado. Sinais diferentes, subtrai, permanece o sinal do número maior. Ok? Vamos continuar? Olha lá. Resultado, 7x ao quadrado mais com menos dá menos. Então, 7 menos 2, 5x ao quadrado, repetindo o resultado com a letra, a parte literal, com expoentes semelhantes. Não dá para esquecer, trabalhar com o sinal e a letra com o seu expoente. Vamos lá? Outro desafio, reduz os termos semelhantes nas seguintes expressões. Eu tenho duas expressões, 2x ao cubo menos 3x ao cubo. Legal, são letras iguais com o mesmo expoente. Na outra letra aqui, que é a mesma A, mas é a B, 2x menos 5x mais 6x. Posso resolver direto? Posso resolver direto, porque tanto a primeira como a segunda, eles possuem letras iguais, eles são semelhantes. Então, eu faço o que primeiro? Vou dar uma dica, repete a letra e trabalha com a parte numérica. Eu vou dar um tempo e já retornamos.
Se você me acompanhou, já sabe que é fácil. Só verificar se as letras são iguais nos monômios e trabalhar a parte numérica. Vamos ver como é que ficou? 2x ao cubo menos 3x, repete a letra x ao cubo, olha lá, x ao cubo e trabalha a parte numérica. Mais 2 com menos 3, menos 1. Resposta, menos x ao cubo. Na letra B, 2x menos 5x mais 6, são todas letras iguais, repete a letra x. Mais 2 com menos 5, menos 3. Menos 3 com mais 6, 3 positivo, resposta 3x. Ok? Então, hoje nós vimos monômios semelhantes, nós vimos graus dos monômios e vimos o que? Agrupamento dos monômios, a adição dos monômios. Na próxima aula, nós vamos continuar. Muito obrigada e bons estudos!